Querido Deus, nós entramos, ó Deus, na Tua presença, te agradecendo pela oportunidade que temos de, ó Deus, refletir, de meditar, de falar, ó Deus, sobre a Tua palavra. Ó Deus, pedimos a Ti que o Teu Santo Espírito esteja, ó Deus, ministrando em nossa vida, me capacitando neste momento para que as minhas dificuldades, debilidades não venham, ó Deus, prejudicar. Ó Deus, que a Tua palavra seja anunciada e pregada aqui nesse momento. Ó Deus, oramos a Ti e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem como tema a carta do noivo. Amém? A carta de um noivo. Durante algum tempo, eu tive fazendo uma série de estudos sobre o livro de Apocalipse, né? Sempre gostei muito do livro de Apocalipse e tive o prazer, né, na minha trajetória cristã, de ter professores, pessoas fantásticas, né, que passaram todo esse conhecimento que possuíam a respeito desse livro. E dessa forma eu aprendi, né, me apaixonei pelo livro de Apocalipse e por toda a palavra de Deus. Então, louvo a Deus pela vida dos meus professores. No Christian Life, né, tivemos ali o professor Francisco, na época, ministrando, nos ensinando a respeito desse livro que fala sobre os dias que estão por vir. Também agradeço a Deus pela vida de Vailde, né, esposa do pastor Ricardo, que também foi minha professora na época do CDBB. E assim, isso tudo, né, essas pessoas especiais que Deus colocou em nossas vidas, elas nos estimulam, né, a estudar mais a palavra de Deus, e assim sempre foi na minha vida. E aí eu virei, né, um estudante, né, do livro de Apocalipse, que eu tenho muito apreço, amo o livro de Apocalipse, mas reconheço que é um livro muito difícil de ler. É um livro que carrega muita simbologia e muitas das vezes a leitura fria, né? A leitura do texto apenas se torna quase impossível você conseguir decifrar tudo isso. Agora, para que a gente possa entender um pouco, né, sobre também o livro de Apocalipse, é necessário a gente fazer um contexto, a leitura bíblica com os acontecimentos do mundo, com a geopolítica do mundo e também, né, com sinais. Então, para entender o livro de Apocalipse, você tem que ter o conhecimento do que está escrito, ver a geopolítica, os acontecimentos do mundo e os sinais que estão acontecendo no mundo. E quando a gente faz essa articulação, a leitura do texto, a geopolítica, que significa os acontecimentos que estão presentes no mundo, e os sinais na natureza, os sinais na humanidade, você consegue entender que a palavra de Deus está se cumprindo. Que cada versículo desse livro está sendo, irmãos, uma realidade na nossa vida e que muitas das vezes nós não estamos percebendo. O livro de Apocalipse, ele tem, né, eu posso dizer que essa temática de muitas das vezes é assustar as pessoas. Tem uma amiga que fala, quando você fala em Apocalipse, chega a dar arrepio. Porque fala de juízo final, fala de morte, mas também fala de consolo, fala de salvação, fala da eternidade, né? Mas o ser humano ele foca apenas naquilo que é um fator negativo, um juízo sobre a vida de uma pessoa. Então, para entender esse livro, é necessário a gente articular a leitura com os acontecimentos do mundo, com os sinais, e isso a gente consegue entender. E como pastor, irmãos, eu vejo a necessidade da gente estar pregando sobre isso. Sabe, a palavra de Deus diz que eu, como ministro do Senhor, que nós, como igreja, somos um atalaia. E o atalaia é aquele que está atento aos sinais
e adverte o povo dos perigos que estão por vir. E como atalaia do Senhor, eu vejo que essa palavra está se cumprindo. Então, eu vejo que eu sou responsável em mostrar para a igreja que nós precisamos ter uma postura de uma noiva verdadeira de Cristo, porque essa palavra está se cumprindo, e se nós não estivermos com a vida no altar do Senhor, iremos ficar no meio do caminho, e eu acredito que ninguém quer isso. Então, o livro de Apocalipse, irmãos, ele fala sobre isso, os dias que estão por vir. E quando você estuda esse livro, quando você passa a olhar para o mundo na visão desse livro, você começa a entender as coisas de uma forma melhor. Essa semana eu estava em um determinado local e um casal estava discutindo sobre política, né? Uma discussão, um diálogo sobre política, e eu estava próximo, estava ouvindo. E aí chegou o momento que eles entraram no debate da fome, que está crescendo no mundo, né? Quando você passa para ver os noticiários, você vê osso sendo vendido nos grandes mercados nos Estados Unidos, que é uma das maiores potências do mundo. Osso. Para a pessoa misturar ali e retirar algum pedacinho de carne. Então você vê como que a fome está crescendo no mundo todo. E esse casal, na sua discussão, ele imputava a culpa no Covid, em um governo, muitas das vezes socialista, que assim, os países socialistas no mundo estão carecendo, vivendo uma miséria muito grande. Botava a culpa no governo atual nosso, né, o presidente Bolsonaro, e chegou uma época um momento que o rapaz perguntou, né, mas você, como pastor, o que você me diz? Eu falei, olha, a culpa não é de uma ideologia política, a culpa não é do Covid, a culpa não é do Bolsonaro. Irmãos, o que está acontecendo é a palavra de Deus se cumprindo. O livro de Apocalipse diz que os selos serão abertos, trombetas serão tocadas, cavalos marcharão sobre a terra, e entre esses cavalos existe o cavalo da fome. Isso vai acontecer porque esse livro é fiel e verdadeiro. Então, como cristão, eu olho para tudo que está acontecendo e não olho numa lógica política, ideológica, mas eu olho em uma lógica teológica. A palavra de Deus está se cumprindo. E a fome vai ganhar espaço. A mortandade vai ganhar espaço. A perseguição vai ganhar espaço porque é bíblico. Porque é bíblico. Os Estados Unidos, que está durante muito tempo no pedestal de imperador do mundo, ele vai cair, porque a palavra de Deus diz que haverá transição de poderes sobre a terra. É bíblico, irmãos. E dentre esses textos, né, do livro de Apocalipse, que tem vários ensinamentos para nós, tem um especial que semana passada eu falei sobre as cartas que foram direcionadas para a igreja. E assim, é bom, a igreja está lendo essas cartas. O segundo capítulo fala sobre isso, o terceiro aponta um pouquinho. Por que é bom? Porque ela fala dos problemas que a igreja de Cristo estava vivendo na antiguidade. E esses problemas ainda estão presentes hoje na nossa vida, ainda estão presentes hoje na vida da igreja. E Jesus vem advertindo a igreja, olha, cuidado. Cuidado com o esfriamento espiritual. Cuidado com a falta de amor. Cuidado com as heresias. Cuidado com as práticas mundanas na sua vida, porque você vai ficar no meio do caminho. É o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, quando Cristo escreve as cartas para as 7 igrejas, que eram assim, em pontos estratégicos na Ásia, ele vem falando sobre isso, sobre a advertência,
sobre cuidado. Ela é o espelho que hoje a gente deve olhar e ver ali os nossos erros, coletivamente e individualmente. Ela é o espelho que devemos olhar e ver assim, cara, eu preciso melhorar, eu preciso ser fiel a Deus, eu preciso deixar de lado essa prática mundana na minha vida, eu preciso deixar de lado tudo aquilo que não agrada o coração de Deus, porque a palavra, ela é clara. Fogo e ranger de dentes, para aquele que não for lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. E dentre essas cartas, semana passada eu falei sobre a igreja de Sardes. Hoje eu quero compartilhar com a igreja, de uma forma bem rápida, a carta que o noivo mandou para a sua noiva que estava na igreja de Éfeso. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, fazendo favor. Amém? O último livro da Bíblia, fácil de achar, acredito que você já achou. Então vamos iniciar a leitura. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não o são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde caíste. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem ao seu favor o fato de que odeia a obra dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Então, irmãos, a primeira coisa que a gente encontra nesse texto, nessa carta do noivo para a sua noiva, é um sentimento que o noivo deseja passar para a sua igreja, um sentimento de segurança. Então, note que esse livro fala sobre juízo, esse livro fala sobre coisas difíceis que irão acontecer na humanidade, fala sobre uma grande mortandade, fala sobre fome, fala sobre peste, mas essa carta traz um sentimento de segurança do noivo para a sua noiva. E isso fica muito bem claro quando, no versículo 1 e 2, que nós lemos, fala que estas coisas diz aquele que conserva na mão as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então, aqui, fazendo essa leitura, passa-se um sentimento de segurança diante de um caos. O livro fala sobre um caos, fala sobre problemas, mas mostra uma segurança. Pastor Edenilson, onde você consegue ver segurança aqui? A segurança é que diz que ele sustenta com as suas mãos as 7 estrelas e anda no meio dos candelabros. Se você for ler aí Apocalipse 1, capítulo 20, você vai ver que essas 7 estrelas significam 7 pastores, Teologicamente, as pessoas descrevem que seriam os líderes daquela igreja que estava ali situada na Ásia. E que esses candelabros seria Cristo andando entre a igreja.
Então, o livro fala sobre coisas difíceis, de mortandade, fome, juízo, mas passa para a noiva um sentimento de segurança. Opa, eu estou segurando nas minhas mãos a liderança da igreja. Eu estou entre vocês. Então, irmãos, existe algo mais prazeroso, algo que gere mais segurança aos nossos corações em saber que Deus nos sustenta, que Deus está nos sustentando e que mais ainda, que a presença daquele que vive, daquele que reina para todo sempre está entre nós? Irmãos, saber que Cristo está entre nós, que o Espírito de Deus está aqui nesse local, isso me traz uma segurança. Isso me traz uma segurança. E a carta começa falando sobre isso, diante do caos, diante da mortandade, diante da fome. Olha, eu estou entre vocês. Eu estou trazendo segurança entre vocês. E às vezes a gente não consegue entender isso. A gente não consegue entender sobre a importância da presença de Cristo na nossa vida. Irmãos, a presença de Cristo entre nós é a maior necessidade que nós possuímos. A presença do Espírito Santo de Deus entre a igreja é a maior necessidade que a igreja hoje possui. Então, diante do caos, o noivo diz para a sua noiva, olha, eu quero te passar segurança porque eu estou com você. Eu sou pai e sabe, às vezes eu tenho que sair para fazer uma visita, para trabalhar, para ir no hospital, visitar alguém. E às vezes, hoje nem tanto, porque os meus filhos já têm 16 ou 12 anos. Mas na época que ele era de menorzinho, às vezes eu chegava, chamava a Ana Beatriz, chamava o Arthur, e eu faço isso até hoje. Eu boto a mão na cabeça da Ana Beatriz e falo assim, toda autoridade está sobre a sua vida, Ana Beatriz. Se o Arthur te desrespeitar, ele está desrespeitando o seu pai. Aí o Arthur já regala o olho, né? Aí a autoridade está sobre a vida da Ana. Escutou, Arthur? Escutei, pai. Mas eu saio de casa e eu deixo os dois sozinhos. Hoje já são adolescentes, tudo tranquilo. Mas quando eram mais novinhos, deixava sozinho. E aí saía. Senhor, guarda meus filhos. E eu embora. E a Luciana trabalhando. Mas quando eu chegava e via mensagem no celular, que Luciana falava, amor, estou em casa. O que aquilo me gerava? Paz, segurança. Opa, tem alguém ali cuidando dos meus filhos. E assim é esse texto quando eu leio. Eu olho e vejo um caos acontecendo, mas eu vejo Deus falando, eu estou entre vocês. Eu estou entre vocês. E esse texto também nos ensina, irmãos, sobre qualidades que essa igreja tinha. Ela tinha mais qualidades do que defeito. Você vai ver no texto que a igreja era uma igreja que valorizava a sã doutrina, honrava a palavra de Deus, que colocava à prova os seus líderes, que se diziam ser apóstolos, mas não eram. Era uma igreja que se esforçava na obra do Senhor. Era uma igreja que perseverava diante das perseguições. Não obstante todas essas qualidades, ela foi contaminada com um grande problema, a falta de amor. A falta de amor. E foi justamente nessa área que o noivo diz para a sua noiva, você precisa melhorar, porque você perdeu a essência do cristianismo. Você perdeu o amor, o primeiro amor. Mas Deus é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, que Ele não apenas demonstra aonde a igreja está falhando, mas Ele dá oportunidade para essa igreja e diz, volta lá e resgata aquilo que você perdeu. Volta lá, porque eu tenho uma promessa na tua vida. E ele complementa dizendo, olha, aquele que perseverar,
eu darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, aqui a gente já aprende outra coisa, irmãos. Irmãos, olha, valorizar a sã doutrina é viver a palavra de Deus. Eles faziam isso. Eles trabalhavam na obra. Eles eram perseverantes na tribulação, mas esqueceu do amor. Lá na carta aos Efésios, quando Paulo escreve, uma das qualidades que essa igreja de Éfeso tinha era o amor por todos os santos. Tem esse texto, Efésios? Não precisa abrir não, mas você anota. Eu acho que eu botei aqui. É 1,15, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui. É 1,15, isso mesmo. Diz assim, ó, não precisa abrir não, mas só ler. Olha o que Paulo fala para a igreja de Éfeso. Por isso também eu tenho ouvido a respeito de vocês, a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e no amor para com todos os santos. O amor para com todos os santos que ele descreve aqui, irmãos, não são ídolos, mas o amor entre os irmãos, entre as pessoas. Então você vê que uma igreja que possuía amor, mas que o lapso temporal foi diminuindo essa chama. Essa chama foi se apagando. E ficou ali, irmãos, qualidades. Ficou ali a aparência de uma igreja, mas faltava o principal do cristianismo, que é o amor. Note que uma noiva, uma esposa, ela pode honrar o seu esposo sem amá-lo. Uma esposa, ela pode honrar o seu esposo sem amá-lo. Ela pode honrar os compromissos, pode honrá-lo em fidelidade, não se envolver com outros homens, sem amar o esposo. Então, note que, diante disso, você entende o seguinte, que existe a possibilidade de se viver um relacionamento, honrar esse relacionamento, mas perder a essência, que é o amor. Essa igreja honrava a palavra, envolvia-se na obra de Deus, mas não amava nem o evangelho e nem as pessoas. E foi, assim, de certa forma, advertida por conta disso. Então, quais as virtudes? A virtude era ser fiel à sã doutrina. Mesmo cercada por doutrinas mentirosas, a igreja de Éfeso permaneceu fiel à palavra. Com tanta novidade no mundo que eles viviam, né, essa cidade, né, era cheia de ídolos, a igreja não abandonou a doutrina da fé. Então, a igreja brasileira, irmãos, ela precisa aprender com essa igreja. Hoje nós vivemos um mundo de novidades dentro do cenário evangélico cristão. Cada momento que passa, surge uma novidade nova dentro da igreja. Sabe, irmãos, o evangelho é tão simples. O evangelho é joelho no chão, oração, pregação da palavra, santidade, evangelismo, cuidar de vidas. Mas as pessoas querem inventar. E saem aí inventando estratégias, com a desculpa muitas das vezes que é para evangelizar aquele que não conhece a palavra de Deus. Novidades que contrariam a palavra de Deus. E essas novidades a igreja de Éfeso não aceitava. Essa igreja era perseverante na tribulação. Viveu numa época onde eram mortos. O porto da cidade de Éfeso era chamado como Porto dos Mártires, porque dali saía milhares, dezenas, centenas de pessoas que iam para Roma para ser morto dentro das arenas com leões, gladiadores, serem queimados vivos.
Então, o porto da cidade de Éfeso era chamado Porto dos Mártires, porque dali saía pessoas que iam para Roma, servos de Deus, servas do Senhor, que eram mortos em Roma, martirizados em Roma. Mas, mesmo diante das ameaças, eles perseveraram nas tribulações, que foi a segunda qualidade que nós lemos. Perseveraram nas tribulações. Irmãos, eu fico pensando, será que a igreja brasileira, será que você, nós temos, irmãos, raiz de maturidade para sofrer pelo menos 10% do que essa igreja passava? Temos não, irmão. Não temos não. Se balançar a árvore, irmãos, vai ficar aí 1 ou 2% de fiéis. O resto vai tudo, debandada. Estamos vivendo uma época política que agora virou moda falar de Deus. Deus, família e liberdade. Muitos desses políticos que usam essa bandeira que é legítima, que é importante para a sociedade, não sabe nem o que é o amor de Deus, não sabe nem o que é a graça de Deus, anda aí na promiscuidade, mas colocou lá porque quer o teu voto, porque quer o voto da igreja. Essa é a real situação da igreja. Uma igreja que flerta com as novidades do mundo. Mas essa igreja não flertava. Essa igreja foi uma igreja perseverante na luta. Temos maturidade, irmãos, para isso? Temos maturidade de ver um idoso nosso sendo queimado vivo e manter a cabeça erguida e falar, meu irmão, eu não nego meu Cristo. Será que temos fé para isso? Não sei. Pense você. Faça uma reflexão você, se você tem coragem ou não de passar por isso. Se você iria permanecer de pé e falar, Senhor, vai durar poucos minutos. Mas não te largo, não. Essa igreja viveu assim, irmãos. Perseverante nas tribulações, compromissada com a obra de Deus, diz aí, no versículo 2, conheça as suas obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Uma igreja que trabalhava. Uma igreja que trabalhava. Sabe, irmãos, a obra de Deus exige muita energia, força, dedicação. Nesta igreja de Éfeso, não existia, espectadores, mas sim pessoas enganjadas na obra de Deus. A congregação toda estava envolvida, não era apenas um auditório, era um povo que se envolvia com a obra de Deus. Não vivia intramuros, uma igreja dentro de si mesma, mas uma igreja que ia ao mundo pregar o evangelho, pregar a palavra, anunciar as boas novas do Cordeiro. Então, uma igreja que trabalhava. As qualidades dessa igreja. Você queria essas qualidades na nossa igreja? Eu queria, irmãos. Perseverante nas lutas, amante da sã doutrina e uma igreja que trabalhava. Irmãos, qual pastor não quer isso para a sua igreja? Qualquer pastor quer isso. Vai fazer uma visita e liga para os irmãos. Quantos aparecem? São poucos, irmãos. Vai fazer um evento e chama o pessoal para trabalhar. Vai fazer uma obra e chama o pessoal para capinar um terreno da igreja. Meia dúzia. Porque o povo está ocupado demais para se ocupar com as coisas de Deus. Ponto final. Mas essa igreja tinha essas qualidades que eu quero para a minha vida, que eu quero para esse ministério, mas essa igreja pecava na falta do amor.
não amava o cordeiro, não amava o próximo. E por conta disso, Jesus, o noivo, diz para ela, você precisa melhorar. Então, irmãos, assim era essa igreja, cumpria a doutrina, colocava à prova os líderes, porém perdeu o amor. Sabe, os fariseus, irmãos, eram zelosos com as coisas de Deus, observavam os ritos, mas o coração estava vazio e seco como o deserto. Se a gente não amar o nosso próximo, irmãos, de nada serve, irmãos, o resto. O evangelho se resume a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo. E aqui, que essa igreja estava pecando. A igreja de Nova Vida do Jardim Catarina, ela tem uma marca. Uma marca que diferencia ela de todas as outras igrejas que eu já fui. Organização. Irmãos, todo amigo meu que vem aqui fica bobo com a organização da igreja. Nós fizemos um café aqui para os pastores aqui do bairro. Esses pastores ficaram encantados com a organização, com o carinho dos irmãos. Todos os pastores que vêm aqui conseguem ver esse amor que a gente trata, os pregadores, os pastores, todos falam isso. Nossa, nós somos muito bem tratados quando chegamos aqui na Igreja de Nova Vida. São virtudes, irmãos, importantes, claro que são. Mas tem uma virtude que é maior do que todas essas e que não pode apagar no teu coração e no meu coração. É o amor. O amor pela vida do próximo. O amor pelos enfermos. O amor pelos doentes. O amor para aqueles que ficaram no meio do caminho. O amor para aqueles que caíram no meio do caminho. É triste ver um irmão que tem que ir para outra igreja para ser restituído na sua vida, porque a igreja não perdoa ele, porque ele caiu. É triste, mas é uma realidade. Quantas das vezes eu já vi isso acontecer? A pessoa cai e aí muitas das vezes tem que ir para outra igreja, porque o corpo de Cristo, nós não perdoamos aquela pessoa pela uma queda dele. O amor que está faltando, irmãos, que está faltando entre nós. Eu vi um vídeo essa semana, nós estamos aí na política, né? Eu até me divirto muito com a política, vendo os vídeos. E aí eu vi um vídeo que eu achei que era fake news, mas eu fui procurar depois e vi que era verdade. Onde um pastor, ele falou o seguinte: olha, se tiver algum petista aqui, se levanta e vai embora, mas vai de 10 em 10 para não tumultuar o culto. Gente, que ponto que nós chegamos no cenário religioso das igrejas brasileiras? Irmãos, a sua ideologia política é um problema seu, que você vai responder por ela diante de Deus. Mas eu quero mostrar a falta de empatia, a falta de amor que está existindo entre nós. Que não pode ser assim, irmãos. Que não pode ser assim. Então essa igreja foi advertida. Olha, volta lá, porque eu estou te dando uma nova chance. Arrependa-se. E o nosso Deus é o Deus da segunda chance, é o Deus da oportunidade. E olha o que ele diz aí no versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, olha, eu virei até você, meu amigo, e o seu candelabro eu tirarei do lugar. Então, sabe, o Deus que a gente serve
é um Deus que nos dá uma segunda chance. Ele mete o dedo na ferida, mas Ele cura a ferida. Dói, mas Ele fala, olha, para com isso. Para com isso, você está destruindo a sua família. Para com isso que você está destruindo os seus sonhos. Para com isso que você está destruindo a tua vida espiritual. Para com isso que você está cavando a tua própria cova. Ele adverte, irmãos. Mas ele fala, olha, é necessário você voltar atrás. E quem tem ouvidos, ouça. Ele completa e diz assim, se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o candelabro do lugar dele. Mas você tem ao seu favor o fato de que você odeia as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Aí ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Todas as lutas, irmãos, serão recompensadas. Todas as provações serão recompensadas. Estava conversando com um amigo, ele falou, amigo, você já parou para pensar o tamanho do seu galardão? Eu falei, filho, eu só quero chegar lá. Estou preocupado com pedrinha na coroa, não estou preocupado com galardão, só quero chegar lá. Se chegar lá, já entro dando glória a Deus, obrigado, Senhor, cheguei. Só isso que eu quero. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que, olha, aquele que perseverar, ao vencedor eu darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Tem uma recompensa para você, irmãos, que não se dobra diante do pecado. Tem uma recompensa para você que não vive nas modinhas que surgem dentro das igrejas. Tem uma recompensa para você que ama o teu próximo, que perdoa aqueles que um dia feriram o teu coração. Tem uma recompensa para você, irmãos, que é perseverante, que não desanima. Tem uma recompensa para você, né, que está andando aos trancos e barrancos, mas não para e fala, eu vou vencer, Cristo está comigo. E essa recompensa está aqui, se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aleluias. Irmãos, eu estou vivendo um período de dieta, mas nesse dia aqui, se alimentar da árvore da vida, eu quero desfrutar disso, sabe, da melhor maneira possível. Eu quero me encher dessa presença de Deus, da árvore da vida. Eu quero me abastar dessa presença. Irmãos, não é uma fábula. Esse livro está acontecendo. A palavra de Deus está se cumprindo. Pare para ver o mundo. Lembre-se do que eu falei, pare para ver os sinais. Pegue os sinais, articule com a geopolítica, com os acontecimentos do mundo e com a palavra de Deus e você vai ver que as coisas estão se movendo. Persevera. Os sinais na natureza estão aí, ó, nos indicando que tem alguma coisa errada. Nos indicando que tem alguma coisa errada. As falas dos líderes mundiais vêm mostrando que alguma coisa está acontecendo. Sabe? Então precisamos permanecer firmes. Precisamos buscar o Senhor. Sabe? E enquanto há vida, há esperança. Talvez você falasse, pastor, olha, a minha vida está de cabeça para baixo. Eu não leio a palavra, eu não oro. Eu estou entregue. O Senhor Deus é o Deus do recomeço. Ele é o Deus do recomeço. Ele é aquele que zera todas as coisas. E fala, ó, prossiga. Então, irmãos,
eu convido a você, eu desafio a você, sabe? Nesse momento que a gente está vivendo no mundo, a buscar a palavra de Deus, a orar, a estar na casa de Deus, a buscar conhecer mais a palavra de Deus. Hoje, irmãos, facilidade que a gente tem, conteúdos sobrando nas redes sociais para você aprender mais da palavra. Homens de Deus, palestrantes, sobrando, aonde você pode buscar até mesmo por identificação. Ah, não me identifico com esse, eu gosto mais desse, gosto mais daquele. Está lá. Vá buscar conhecer a palavra de Deus, irmãos. Porque o tempo, irmãos, o tempo está se findando. O temporizador de Deus está regredindo. E uma hora ele vai zerar. E aí não haverá mais tempo. E aí aqueles que estarão marcados pelo sangue do Cordeiro irão desfrutar dos benefícios da eternidade. E aqueles que não estiverem compromissados com o Senhor, esses vão ficar no meio do caminho. Irmãos, erramos, somos falhos, cometemos erros, pecamos, mas é necessário a gente se achegar diante de Deus, pedir perdão e procurar mudar de vida. Procurar mudar de vida, amém? Feche os seus olhos, que nós estaremos orando em nome de Jesus. Aleluias. Louvado, Senhor Jesus Cristo, seja o teu santo nome, Senhor. Meu Deus, nesse momento que a tua igreja está aqui presente, nesse momento que nós refletimos na tua palavra, nós conseguimos entender que nós precisamos da sua misericórdia, precisamos da sua bondade, porque o nosso coração, Senhor, ele é enganoso, ele é duvidoso, ele faz escolhas insensatas. Ele muitas das vezes, Senhor, não reflete nas consequências das nossas atitudes. Deus, tenha misericórdia, Senhor, da nossa vida. Tenha misericórdia da sua igreja, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, aprender hoje, nesta manhã, com a igreja de Éfeso. Que nós possamos, ó Deus, nos apropriar das doutrinas, das qualidades daquela igreja, mas que não venhamos, ó Deus, a esquecer do amor. O amor genuíno, o amor ágape, um amor que transcende todas as coisas. Meu Deus, desperta, ó Deus, a chama do primeiro amor. Deus, vai tocando, ó Deus, no coração daquele irmão, daquela irmã, que perdeu, ó Deus, o amor pela sua palavra, que perdeu, ó Deus, o amor pela sua obra, que perdeu, ó Deus, o amor pelo Evangelho. E hoje, Senhor Jesus Cristo, vai conduzindo a sua vida longe dos teus caminhos, longe da tua presença, Senhor. Deus, abençoa, Senhor Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja, Senhor. Meu Deus, vivemos momentos onde nós cremos que a tua palavra está se cumprindo, Senhor. Então, Senhor, nos ensina. Ensina a esta igreja, ensina a este povo, Senhor, perseverar na tua palavra. Ensina o teu povo, Senhor, a doar-se ainda mais para o teu reino, porque colheremos frutos, ó Deus, a respeito da nossa dedicação. Ensina o teu povo, Senhor Jesus Cristo, a colocar, ó Deus, à prova, ó Deus, a sua palavra,
Ensina, Senhor Jesus Cristo, o teu povo a perseverar diante das lutas. Mas, Senhor, nos ensina, Senhor Jesus Cristo, a voltar, ó Deus, a um caminho perdido. Ensina-nos, ó Deus, a chorar, Senhor, com aqueles que choram. Ensina-nos, ó Deus, a voltar, ó Deus, no caminho e agir como, ó Deus, o bom samaritano, que não passou ao largo, mas se comoveu com a dor do próximo e que fez alguma coisa para mudar aquele quadro. Nos ensina, Senhor Jesus Cristo, a viver, ó Deus, a plenitude do teu evangelho, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, vem despertar a chama, Senhor, no nosso coração. Vem despertar, ó Deus, a chama do primeiro amor, uma verdadeira conversão, Senhor Jesus Cristo. Uma verdadeira conversão e dizer não para os desejos da carne, para os frutos da carne, mas dizer sim para a tua palavra e para o teu reino. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero também, Senhor, te pedir pela vida, Senhor, daqueles que estão enfermos, Pai. Eu quero apresentar, ó Deus, diante de ti a vida, Senhor Jesus Cristo, do diácono Augusto, que está resfriado. Eu quero apresentar diante de ti, ó Pai, a vida, Senhor Jesus Cristo, da Catherine. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a vida do José Eduardo, Senhor Jesus Cristo. Eu apresento diante de ti, ó Deus, a vida do pai da Márcia, do Senhor Valtanaí, Senhor. Eu peço a ti, Senhor Jesus Cristo, pela vida de cada irmão que encontra-se, ó Deus, enfermo, debilitado, pela vida da Márcia, pela vida dos nossos entes queridos. Meu Pai, visita, ó Deus, o teu povo. Eu te peço, ó Deus, pela saúde emocional da irmã Selma, Senhor Jesus Cristo. Deus, abençoa a tua filha, Senhor. Nós apresentamos, ó Deus, a vida dos nossos irmãos diante do teu santo altar. Aqueles que estão passando por momentos difíceis, aqueles que estão passando por momentos de provações. Ó Deus, toma, Senhor, a vida da Leninha em tuas mãos, que trava uma luta contra o câncer, Senhor. Meu Deus, abençoa a tua filha. Coloca sobre a vida dela um espírito de intrepidez, de força, de fé, de perseverança, Senhor. Toma a vida daqueles que estão doentes, ó Deus, na alma, na mente, Senhor. Tira todo pensamento que não provém de ti e ministra, Senhor, a tua paz. A paz que excede todo o entendimento. Deus, abençoa, Senhor, a vida do nosso pastor. Abençoa a vida da Jaísa, Senhor Jesus Cristo. Ministra, Deus, sobre a vida deste casal, a tua cura, a tua restauração, para a honra e glória do teu santo nome. Nós cremos, Senhor, que o Senhor ainda tem muitas coisas para fazer através da vida do pastor Renê. Restitui, Senhor, o ministério do teu filho. Vai tocando na mente, vai jogando por terra todo o mal, tudo aquilo que não provém de ti. E faz, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o milagre que vem dos céus visite o teu filho, visite a tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Nós apresentamos, Senhor, a nossa vida diante de ti e pedimos, Senhor Jesus Cristo, que nós possamos contar com a tua misericórdia, que nós possamos ser revestidos do teu amor e buscar e viver esse amor na sua essência, Pai. Assim, meu Deus, nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor, que Ele é digno de honra e de toda a glória. Amém? Ainda tem 8 minutos, então eu gostaria que você ficasse de pé, fazendo um favor, e vamos cantar um louvor juntos aqui. Amém? Igreja, preste atenção. Preste atenção. Esteja de olho nos sinais. Esteja de olho na palavra e no que está acontecendo no mundo.
Amém?